boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, nesta noite de luz, nesta casa tão abençoada, para mais um estudo, para mais uma reunião pública. Eu sou Carla Rodrigues, estou nessa jornada evolutiva de servir ao nosso querido Mestre Jesus. E na noite de hoje, nós vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, que se intitula Os Trabalhadores da Última Hora. Item 4, Missão dos Espíritas, e item 5, Os Obreiros do Senhor. Então, como diz o capítulo, o título do mesmo, Os Trabalhadores da Última Hora, sempre há serviço na senda do Senhor para quem está disposto, com boa vontade, mente aberta e honestidade para servir ao nosso Mestre. E eu começo trazendo um exemplo prático. A long time ago, aqui nessa própria casa, nós tínhamos um serviço de entrega de sopa aos irmãos temporariamente de rua. E esse serviço, por algum motivo, não continuou e eu fui servir na Casa Coirmã de Eurípides Barçanufo, que lá também tem um serviço de entrega de quentia também aos moradores, assistidos de rua. E eu fui praticamente uma das últimas servidoras, uma das últimas trabalhadoras que ingressou nesse grupo que já vinha sendo formado há muito tempo. E esse trabalho me trouxe uma grandiosidade na minha vida para me tornar uma pessoa mais paciente, mais compassiva e me ensinar que mesmo chegando de última hora, sempre é possível servir ao Senhor e à sua seara. E logo depois, alguns anos após, tive a oportunidade de morar na cidade de Manaus, no Amazonas. Lá eu comecei a frequentar uma casa chamada Centro Espírita O Bom Samaritano. Me arrepio quando eu falo de Manaus, principalmente dessa casa tão amada de luz. Para lá, iniciei os estudos, fiz uma adaptação à casa, passei por um período de estudo, adaptação, conhecimento da casa e comecei a fazer o trabalho com os irmãos de rua do centro de Manaus por conta própria. Eu confeccionava a comida na minha própria casa, ia para a casa espírita, estudava, assistia a palestra e pós a palestra nós saíamos para a rua. E naquela época eu entregava uma base de 20 a 30 quentinhas, garrafinha de água, pãozinho. E o pessoal da casa espírita, observando aquela movimentação, nos convidou para levar esse trabalho para a casa espírita. E durante praticamente os 4 anos que eu morei em Manaus, eu fiquei servindo ao Centro Espírita Bom Samaritano através desse trabalho que acontecia quinzenalmente às quartas-feiras após o estudo do Evangelho. E hoje estou eu aqui falando sobre os trabalhadores da última hora, sobre a missão dos espíritas e sobre os obreiros do Senhor. Quiçá sabemos que todos nós, de alguma forma, somos espíritas, porque estamos nessa jornada de estudo, de burilamento e de reforma íntima. E todos nós também, de alguma forma, somos os obreiros do Senhor. E quando eu comecei a minha fala, eu falei que é necessário ter mente aberta, honestidade e boa vontade. Para servir ao Senhor no bem da verdade, basta, mais das vezes, ter apenas boa vontade. Com boa vontade, mesmo sendo um obreiro de última hora, nós conseguimos e muito nos reformar intimamente, nos autoburilar e ainda ajudar o nosso próximo, mais próximo, nem que seja aquele familiar que está conosco, ao nosso lado, dentro do nosso lar. E o item 4, ele começa assim: Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença
revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrenas. E aí continua: não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Então, todos nós somos escolhidos de Deus. E se estamos aqui, nessa casa tão abençoado, de alguma forma já estamos adquirindo algum conhecimento e também já acreditamos numa vida após essa. E continua o texto: ide e pregai a palavra divina. Não precisa ser um servidor estar aqui para levar a palavra de Cristo. Todos nós, de alguma forma, temos a autorresponsabilidade, como cristãos que somos, de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta apenas uma vinda à casa espírita, basta apenas uma reunião como essa, para nós já estarmos adquirindo uma responsabilidade sobre o evangelho do Senhor. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta incessantemente à abnegação. Será que nós, que estamos aqui em tantos lugares durante o nosso dia a dia, estamos pregando o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? Basta boa vontade, basta honestidade e basta mente aberta. Fica a minha primeira provocação para a noite de hoje. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas e eu sei, mas não importa. Faz-se misreguescam os vossos suores, o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e das charruas evangélicas. Ide e pregai. Teremos de enfrentar, meus queridos, alguns desafios na nossa jornada evolutiva. Teremos que nos autoburilar, vencer muitas das vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. E também teremos que nos deparar com alguns irmãos que também precisam vencer as vossas más inclinações. Não precisamos ser perfeitos para pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos sim pregar, porque através dessa pregação, através desse estudo e levando a palavra ao irmão mais necessitado, por mais que esse vínculo com esse irmão seja tão desafiador, façamos a nossa parte, assim como traz aqui o texto do evangelho. Ó, todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. E aí, nós vamos trazer à nossa memória, há praticamente 2000 anos atrás, o que Jesus fazia, meu povo. Jesus ia e pregava. Ele pregava para muitos homens e mulheres que nem entendiam o que ele falava. Muitos homens e mulheres que ainda estavam imersos na ignorância. Mas mesmo assim, Jesus ia e pregava.
Jesus simplesmente, ele amava. Ele amava por quê? Porque ele estava, ligadinho, juntinho do nosso Pai maior, que é Deus. E o texto continua: que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Quantas emboscadas armaram para as nossas vidas? Quantas e quantas emboscadas nós escolhemos? E mesmo assim, nós estamos aqui. Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Em alguns momentos da nossa jornada evolutiva, nós não entendemos sobre mediunidade. Muitas das vezes, por conta da nossa ignorância, nós não sabemos o que está acontecendo. E por conta dessa ignorância, nós caímos ainda em algumas armadilhas. Mas basta o conhecimento, porque através do conhecimento e do estudo, só ele nos libertará. Ide, homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes. Precisamos crer mais. Será que nós estamos tendo a fé como Jesus nos ensinou? Porque se nós tivermos uma pitadinha de fé, com certeza nós conseguimos nos burilar e levar a palavra do Senhor aos mais necessitados. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Olha o que a fé é capaz de gerar. A grandiosidade. Quem crê em Deus já tem um bom passo para começar a pregar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo diante de tantas vicissitudes e de iniquidades desse mundo de provas e expiações. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as maiores montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza de todos os vícios que derivam da impureza. Quais seriam esses vícios que derivam da impureza? Cada um de nós ainda temos os nossos viciozinhos de estimação. Normalmente, na Igreja Católica, o padre fala que nós temos os nossos pecadinhos de estimação. É tão gostosinho, né, manter um pecadinho de estimação, um viciozinho de estimação. Será que eles fazem parte da nossa jornada evolutiva? Ou será que nós estamos com preguiça e procrastinando para não combater esses pecadinhos de estimação? Parti, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda. Do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecedem a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Será? Será que no nosso mundo atual, no nosso planeta, ainda jazem as subversões morais? Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. É uma linguagem que, em princípio, parece ser uma linguagem tão filosófica, né? Uma linguagem tão poética, mas tão atual para o nosso mundo atual. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão. Há 2000 anos atrás, Jesus levava a palavra aos simples e ignorantes. E muitas das vezes eram esses simples e ignorantes que amavam, simplesmente amavam e
duplicavam a palavra do mestre. E será que nós, atualmente, será que ainda somos simples e ignorantes? Será que estamos duplicando e divulgando a palavra do mestre? Porque, principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. E o texto continua: ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graça pelas aflições que a terra lhes destina. Diante de algumas provações e vicissitudes da nossa jornada evolutiva, até que ponto nós estamos baixando a fronte? Já pensaram sobre isso? Que muitas das vezes a nossa vaidade, nosso orgulho sobressai muito mais do que a nossa humildade, que deveríamos aprender constantemente com o grande mestre Jesus? Será que nós estamos rendendo graças às nossas aflições, às nossas dores? Porque eu posso falar por mim. Muitas das vezes eu aprendo mais através das minhas dores e das minhas aflições. Muito mais. Seria muito melhor se nós aprendêssemos através do amor, da fraternidade, do perdão. Mas ainda temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de abaixar a nossa fronte e falar: Senhor, o que queres que eu faça? Ide, melhor dizendo, arma-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Estamos arando a terra fértil do nosso coração? Usemos a metáfora do coração e da mente. Estamos deixando frutificar as sementes do Senhor nessa terra fértil, porque o nosso coração é fértil. Fazendo um paralelo com a mente, né? A mente também. Muitas das vezes a nossa mente é fértil para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, para manter os pecadinhos de estimação, as vicissitudes que nunca acabam. Em vez de nós contaminarmos o nosso coração justamente com o contrário, com as palavras do mestre, com servir o próximo, com amar mais. E como é bom, na noite de hoje, eu estar conversando com vocês sobre isso. Porque no dia de hoje, eu me peguei refletindo sobre a paciência. Eu não sou uma pessoa paciente. Talvez por isso que na noite de hoje eu esteja aqui conversando com vocês. Eu preciso arar um pouco mais a terra do meu coração. Para que eu tenha paciência para esperar algumas questões acontecerem na minha jornada evolutiva. Algumas já estão acontecendo e está tudo bem. E outras estão começando agora. Porque a partir do momento que eu falo, a minha boca está muito mais próxima dos meus ouvidos. E se eu estou aqui e agora com vocês, ainda preciso aprender muita coisa e arar muito essa terra do meu coração. Porque o arado já está pronto. Nós já temos todo o manancial em nossas mãos. Começando por aqui, ó. O Evangelho do Nosso Senhor. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí vem uma pergunta. Se entre os chamados para os espiritismos, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são escolhidos, e ele lhes dará a vitória.
Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo de guarda do Médio, Paris, 1863. Será que nós, chamados para o espiritismo, ainda estamos transviando o nosso caminho? Será que estamos nos reconhecendo pelos princípios da verdadeira caridade cristã? Estamos praticando essa verdadeira caridade? E aí, alguns vão dizer assim, Carla, mas eu não tenho tempo. Tempo é prioridade. Quais estão sendo as prioridades nas vossas vidas? Quais estão sendo as prioridades na minha vida? Quais estão sendo as prioridades nas nossas vidas? Estamos levando consolo aos enfermos? Aos mais debilitados? Não precisamos necessariamente. Claro, é muito bacana fazer uma visita a um hospital, a uma penitenciária, a um asilo, mas se ainda não conseguimos fazer isso, vamos consolar quem está ao nosso lado dentro de casa, o nosso esposo, a nossa filha, o nosso amigo. Há quanto tempo vocês não falam com o sobrinho, com o parente? Há quanto tempo vocês não deem uma palavra de amor para um amigo irmão? Nas mais das vezes, só basta um oi, tudo bem, bom dia, como você está? Eu fiz isso hoje. Hoje de manhã eu mandei mensagem para umas 5 pessoas que eu amo. Oi, bom dia, tudo bem? Como é que você está? A nossa vida, ela é tão desafiadora. Muitos falam que é tão corrida, mas eu não gosto de usar essa palavra corrida. Eu prefiro o termo desafiadora. A nossa vida é tão trabalhosa que muitas das vezes nós esquecemos do outro. Mas principalmente, nos esquecemos de nós mesmos. Então, que possamos refletir sobre essa questão íntima. Porque a partir do momento que nós nos cuidamos, nos amamos, fica muito menos desafiador e trabalhoso amar o próximo e servir com amor ao próximo. E aí nós vamos passar para o item 5, os obreiros do Senhor, que começa da seguinte maneira: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Esse texto eu vou me antecipar, pessoal. Ele é o do Espírito da Verdade, de 1862. Eu vou ler novamente essa primeira frase. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O Espírito da Verdade falava isso em 1862. Nós estamos em 2026. Vocês acham alguma coisa assim parecida? Nossa! Ditosos serão os que houveram trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Gente, na boa, hoje em dia existem os interesseiros e os interessados. Em que classe nós estamos? Dos interesseiros e dos interessados. Se utiliza muito esses termos no meio do network, né? Eu acho não. Eu penso que em alguns momentos eu sou interesseira, em alguns momentos eu sou interessada. E tá tudo bem. Né? Mas aí eu só posso falar por mim, sabe? Eu não posso falar por vocês. Mas eu acredito que estamos aí nessa jornada. Porque como eu comecei a falar no início dessa nosso bate-papo, e aí eu me remeto a algo que eu venho aprendendo, eu venho falando de boa vontade, né? A boa vontade de servir ao Senhor, a boa vontade do autocuidado, a boa vontade do burilamento. Mas para quem tenha boa vontade, nós precisamos agir de honestidade conosco mesmo. Porque se faltar essa honestidade, nós não conseguimos ter boa vontade. E aí junta também uma palavrinha de 2 letras chamada fé. Se faltar fé, como é que nós vamos seguir adiante, né? Não tem como.
Aí, continuando, ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como imploreis graças, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como supliquei graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. E eu vou compartilhar com vocês, porque esse texto aqui ele tem uma profundidade muito grande, ele utiliza algumas metáforas. E fala de orgulho, fala dos trabalhadores de última hora, fala de implorar graça, pedindo uma graça, né? Desculpem a redundância, mas para ratificar mais o entendimento, a gente pede graça ao Senhor, mas não fazemos por onde. Essa é a grande verdade. A gente quer receber, mas não quer fazer absolutamente nada. E quer pedir a graça, quer pedir a recompensa financeira, quer pedir paciência, quer pedir fé. Mas até que ponto nós estamos fazendo por merecer? E aí eu trago mais uma vivência do dia de hoje, como nós não temos controle de absolutamente nada. Nós tínhamos uma reunião, eu e meu companheiro tínhamos uma reunião agendada de trabalho na noite de hoje. E olha que bacana, gente! E mais uma vez eu trago uma metáfora para vocês. E por algum motivo essa reunião não aconteceu, porque o meu amor teve uma outra reunião de trabalho que surgiu inesperadamente. Eu fiquei muito furiosa. Juro, eu fiquei muito furiosa, porque eu queria ter essa reunião de trabalho, que eu quero alavancar o meu negócio, o meu empreendimento. Só que ao decorrer da tarde, eu resolvi separar algumas doações, mas eu não viria na casa na noite de hoje. Olha que interessante. Eu separei as doações. Quando o bonito chegasse lá em casa, eu ia falar para ele assim: amor, vamos levar as doações lá na casa de José? Ele nem sabia disso. Vamos levar lá as doações na casa de José e depois nós vamos para a nossa reunião de trabalho. Só que tudo mudou de rumo, né? E eu falei: caramba, eu tô altamente irritada porque não foi feito o que eu queria. Junta também a semana de TPM. Junta também a semana de TPM. Eu falei: gente, eu preciso ir na casa de José. De verdade, de toda a minha alma. Então eu aproveitei o útil ao agradável, trouxe as doações e vim para assistir a palestra. E eis que, quando eu chego aqui, meu querido amigo Vicente falou: Carlinha, não é hoje você? Não, eu falei: não, é só semana que vem. E a palestrante não pôde vir, por algum motivo que nós desconhecemos. Eu falei: pô, posso te ajudar de alguma forma? Ele: pô, tu quer encarar a palestra? Eu falei: não sei. Não sei, eu não estudei, gente. Mas, enfim. Então, quando a gente vem pedir graça ao Senhor, quando nós pedimos graça, pedimos paciência, pedimos aí mais tolerância, o Senhor coloca algumas questões na nossa vida para nos mostrar, muitas das vezes, que para obrar na sua obra não precisa muito. O que precisa é boa vontade
mente aberta e honestidade e um pouquinho de fé. Talvez a minha impaciência, a minha intolerância me serviu para entender mais ainda como é tão simples servir ao Senhor. E em alguns momentos da minha vida eu falo: eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça? Estou fazendo. Estou fazendo sendo apenas e unicamente um instrumento do Senhor, porque nesse momento que eu estou aqui com vocês, eu estou domando as minhas más inclinações, eu estou domando a minha impaciência, eu estou domando as minhas frustrações, eu estou domando a minha intolerância, através de um conhecimento tão simples e, afinal de contas, tão profundo. A partir de hoje, quando eu falar, me dê graça, Senhor, eu vou lembrar aqui, ó, desse item 5 do capítulo 20, os obreiros do Senhor, os trabalhadores da última hora. E finalizando o texto, Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente. São os interesseiros e não os interessados. Lembra que nós falamos sobre isso? A fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Vou ler novamente. Ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito da Verdade, Paris, 1862. Esse texto nunca foi tão atual. Até que ponto, e fica aqui uma provocação diante de tantas que nós fizemos na noite de hoje, até que ponto nós somos esses últimos trabalhadores de última hora? Ou será que nós queremos ser sempre os primeiros nessa escala evolutiva? Eu acredito, meus queridos, que através do estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós temos a oportunidade dessa grande reforma íntima, do trabalho do self, proposto muito por Joana de Ângeles. Porque enquanto nós não ressignificarmos algumas questões que nós trazemos da pequena infância, quiçá muitas das vezes de outras vidas, nós ainda vamos procrastinar. E aí eu venho fazer um paralelo com o movimento humano. Quando a gente fala de movimento, eu sempre digo que o movimento me remete a 3 pilares. O movimento físico, e quando eu falo do movimento físico, é do exercício físico. Eu falo da questão do movimento mental, nós mantermos a nossa mente ativa, e tão importante quanto do movimento espiritual, do nosso contato com a espiritualidade, que nada tem a ver com religiosidade. Então, nós, para sermos obreiros do Senhor, por mais desafiador e trabalhoso que seja, nós precisamos estar em equilíbrio com esses 3 movimentos importantíssimos na nossa jornada aqui na Terra. Nós precisamos cuidar do corpo físico, nós precisamos cuidar da nossa mente e precisamos, de igual forma, cuidar da nossa espiritualidade. Porque se ambos estiverem desalinhados, vamos ainda ficar claudicando, ou seja, mancando na nossa jornada evolutiva e vamos deixar a preguiça, o desânimo. Quando eu falo preguiça, eu me remeto a não querer fazer movimento, ao desânimo, às questões ligadas às doenças psíquicas e mentais. E aí eu trago a depressão, a síndrome do pânico e tantas outras. E os processos
de obsessão espiritual. Então, nós precisamos estar muito bem alinhados, harmonizados e equilibrados. Para isso, Carla, não estou alinhado nesses 3 movimentos. Cuido da mente, cuido do espírito, mas não estou fazendo exercício físico. Nada como você começar no hoje, no tempo presente e no agora. Poxa, mas eu não estou muito bem mentalmente. Será que eu vou conseguir servir ao Senhor? Basta ter boa vontade, fé, se cuidar, para que você também possa cuidar do outro. Você pode servir o Senhor de inúmeras formas. Você pode servir o Senhor dentro da sua casa. Você pode servir o Senhor dentro do seu ambiente de trabalho. Você pode servir ao Senhor dando um abraço num irmão da rua. Você pode servir ao Senhor oferecendo um copo de água ao catador de reciclável. Você pode servir ao Senhor vindo aqui na casa espírita. Você também pode servir ao Senhor assistindo uma missa ou dando uma doação de 1 quilo numa igreja católica, evangélica ou em qualquer templo religioso. Você sempre pode servir ao Senhor. E com isso, nós já estamos, chegando aí próximo do nosso horário. O Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, parte 1 das causas primárias, a pergunta número 1, a número 2 e a número 3. Aqui eu acredito que se enquadra muito bem na nossa conversa da noite de hoje. Primeira pergunta, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária, não é primeira, de todas as coisas. Pergunta 2, que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Pergunta 3, poder-se-á dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não está mais do que a primeira. Muitas das vezes nós desconhecemos, muitas das vezes nós ignoramos, muitas das vezes nos falta fé, muitas das vezes somos ignorantes, muitas das vezes não confiamos na providência divina, muitas das vezes reclamamos e nos revoltamos com essa providência. Mas que na noite de hoje, que possamos confiar nesse Pai amoroso, nesse Pai compassivo e piedoso. E, nossa, gente, eu tô falando, mas eu tô me arrepiando. Que coisa de sensação boa! Eu precisava compartilhar isso com vocês. Que na noite de hoje, nós possamos agradecer a providência divina por essa sublime oportunidade de estarmos nesta casa abençoada, União Espírita José o Carpinteiro, para mais um Evangelho, Senhor, dos teus ensinamentos sublimes, que possamos, querido Mestre Jesus, em nome de Deus, da espiritualidade amiga, nos tornar, de fato e verdadeiramente, obreiros, meu querido Senhor, da tua seara de luz. Saúde e paz, gratidão infinita.